E o Palmeiras perde do Botafogo de Ribeirão Preto num jogo, vamos falar bem o português claro, broxante. Mas eu não tô surpreso. Vocês estão surpresos? Eu não tô surpreso. Ó, já vai deixando o like, já vai opinando o que vocês acharam do jogo. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Quem não me conhece, eu sou o Rick. Faço vídeos todos os dias aqui de Palmeiras, tenho lives todos os dias e vou começar a postar pós-jogo aqui gravado, tá? A gente fazia lives pós-jogo, mas pô, no gravado eu consigo trazer uma análise um pouquinho mais completa aqui pra vocês, fechou? E hoje a gente já faz uma análise um pouco completa e já vou dando spoiler. Vou explicar pra vocês o porquê o Palmeiras dá tanto chutão. Você sabe o porquê? Você sabe dizer que dá chutão, mas você sabe dizer o porquê o Palmeiras dá tanto chutão? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Já vai deixando sua opinião, like, o hype, sua inscrição. E vamos lá pro jogo, pra essa análise aqui. Que primeiramente vamos falar vamos tirar esse elefante da sala. Que nem acho que seja um grande elefante. Mas aqui, ó. Escalação do Verde, que foi a campo com time reserva. Lomba, Giai, Fux, Benedetti e Jefté. Emiliano, Larson, Riquelme, Luigi, Belé e Vitor Roque. E sim, eles funcionaram exatamente dessa forma. O Belé, que eu achei que fosse jogar pelo lado e o Luigi por dentro, e o Riquelme por aqui, essa era a minha percepção no pré-jogo, mas na verdade o Belé jogou por dentro, onde eu acho que ele faz mais sentido, e não jogou nada, pra variar, né? Eu já falei, mano. Já falei pra vocês o que eu acho. De Belé, de Riquelme, do Thales, que era do ano passado, Benedetti, Luigi, essa turma toda que subiu da base aí, acho extremamente comum, tá? Extremamente comum. Inclusive o Alan, hoje vamos falar muito bem a verdade, tá? Quando eu falei no ano passado que o Alan não era nada de espetacular, é um bom jogador, um bom pontinho ali, velocidade, pum, não era nada daquilo que estavam pintando aquele ano, vocês falaram que eu tava louco. A gente tá vendo esse começo de temporada dele aí. Pode ser que melhore. Mas pra mim tá sendo mais do que eu já esperava. Um jogador que não é um driblador, tem velocidade, mas depende muito do físico, né? Não tem nada demais. Hoje fez uma péssima partida. Mas enfim, sobre a escalação eu já tinha falado antes que eu achava que o Abel tinha que ir com o time reserva mesmo. Pensando em brasileiro, então eu não vou ser engenheiro de obra pronta e hipócrita até, né? Devia que falar, o Abel errou, eu devia escalar os titulares, porque aí, é só voltar aí nas lives e eu falando que tinha que jogar com reserva. Eu ia ser desmascarado por mim mesmo, tá ligado? Então eu acho que o Abel fez o que eu achava que tinha que ser feito. E o resultado não, o rendimento, o desempenho do time reserva era de se esperar que seria ruim. Era de se esperar, e quando entrasse o titular seria melhor, mas a gente sabe muito bem que não foi bem assim, tá? Quando a gente olha aqui vou colocar aqui nas estatísticas do jogo, e uma coisa me chama muita atenção. Aliás, aqui ó, isso aqui me chama muita atenção. Primeiro tempo todo do Botafogo, inclusive no final o Botafogo um pouco melhor, na verdade todo não, foi um primeiro tempo insuportável, mas os picos de momento de ataque melhor foram do Botafogo. Botafogo volta melhor no segundo tempo, aí o Palmeiras acorda. Aí ó, o primeiro pico de grande ataque do Palmeiras foi depois do gol. Para depois ter um jogador expulso e o Palmeiras nem assim conseguir criar o suficiente para fazer o gol, certo? Quando entrou a cavalaria, o Palmeiras começou a empurrar o Botafogo para trás. E eu vi algumas pessoas falando, o time titular é bem melhor do que o reserva, olha a diferença. Óbvio que é melhor, mas assim, não é que empurrou o Botafogo para trás, não. O Botafogo tava com um a menos, óbvio que eles iam se fechar e o Palmeiras ia ter mais espaço para jogar, ia ter mais a bola. E dá essa falsa impressão de que empurrou o Botafogo, sensação de volume de jogo, mas que na verdade, na minha visão, não teve nada demais. O Palmeiras só teve a bola e não soube o que fazer com ela. E aí a gente vai para mais um ponto também, antes de eu falar o porquê do chutão, que é isso aqui, ó. Isso aqui é loucura. Eu falei no último jogo que o Palmeiras fez um bom jogo contra o Galo. E eu mantenho o que eu digo. Mantenho, porque a análise é jogo a jogo. E aí tinha muito a ver com a questão dos passes longos, que a galera tanto reclama, que o Palmeiras dá muito passe longo, que não sei o quê. E o Palmeiras no último jogo teve 39 passes longos, certo? Contra o Galo, que foi o menor número de passes longos da era Abel. Mas aí a gente vai para esse número inacreditável no jogo de hoje, que é isso aqui, ó. Isso aqui é inacreditável. O Palmeiras conseguiu um total de 67 passes longos hoje. Aqueles 39, o menor número da era Abel, no jogo seguinte o Palmeiras simplesmente
praticamente duplicou. Praticamente não, porque faltaria mais um pouco mais de 10 aí para duplicar, mas quase duplicou. Cara, 67 passes longos é muita coisa. É muita coisa, cara. O time dá a impressão de que vai melhorar e volta da passe longo. Eu vou explicar para vocês o porquê dos passes longos. E aí, vai um ponto. O que eu falei sobre o time titular parecer que estava dominando, mas é uma falsa impressão. Muito para mim tá resumida na partida desse cidadão aqui, ó. Desse cidadão aqui que eu vou colocar aqui na tela, os números dele para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, ó. Bruno Fux deu um passe decisivo, 2 cruzamentos, 1 certo, ok. 66 de 78 passes certos, 81%, um número muito bom, tá? Pra quantidade de passes difícil que ele deu. 17 de 24 passes do campo adversário, 71%. Passes no próprio campo, 46 de 54, 85%. E passes longos, só o Fux deu 14 passes longos, mas ele teve uma taxa boa. Ele teve uma taxa de 50%. E aí vai um ponto. Pra mim, o Palmeiras só teve chances. O Palmeiras teve chance de empatar. Teria até de virar se tivesse feito um gol logo. Teve a chance do Alan, algumas bolas ali que o Jai poderia ter feito melhor. Tudo jogada dele, tá? Tudo jogada dele. O Palmeiras só conseguiu criar com passe longo do Bruno Fux. O Marlon Freitas deu uma melhorada na qualidade, o Andrés deu uma melhorada na qualidade. Ponto final. Os meias, os pontas, os atacantes não criaram nada. Todas as jogadas do Palmeiras foram criadas pelo Bruno Fux. E aí tá um problema gigantesco de um Palmeiras que não usa o meio campo, que a bola não passa pelo meio campo, pelo amor de Deus, cara. E aí vai o ponto do porquê do chutão. Eu não vou ficar fazendo muita análise de jogadas e tal, mas eu separei uma que ela resume muito bem e já vou falar de alguns jogadores individualmente também. Começar a falar de jogador individualmente. A gente precisa falar, não tem como fugir desse assunto. Repara nisso aqui, ó. Saída de bola do Palmeiras. Isso aconteceu o jogo inteiro e acontece sempre. Vou explicar pra vocês, pra quem não entendeu ainda, o porquê do Palmeiras ter tanto problema com bola longa. É por isso aqui, ó. O Palmeiras vai sair jogando, certo? Vai sair jogando. Aqui a gente vê uma saída 3+0. 3+0. 5 marcadores do Botafogo, uma região até mais baixa, e não tem um jogador do Palmeiras ali pra fazer esse 1. Que se tivesse também não ia receber o passe. Não ia receber. Vocês lembram ano passado, quando eu fiz a análise no fim de ano, de que na final da Libertadores o Andrés fazia esse 1 aqui, ó, da saída 3+1? Fazia esse 1 aqui, só que ele ficava encaixotado e não tinha como ele receber bola. Então a bola não passava por ele. Então aqui, muito inteligente. Olha só que genial. Não sei se é dos jogadores ou é do Abel, acho que muito do Abel. Ele pensa, pô, já que a marcação vai ser meio baixa e o meu jogador aqui do 1 não vai receber a bola porque ele vai ficar encaixotado, o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse meu jogador lá pra frente, que aí é um a mais no ataque. Show, né? Ideia genial do Abel. Só que como é que a bola chega no ataque sem passar pelo meio campo? Beleza, segue o lance aí, ó. Vocês vão entender onde a gente vai chegar, ó. A bola chega no Emiliano, que é o volante, mas fez a saída 3, ó. Esse aqui, ó, é o Emiliano Martinez. Ele fazia a saída 3, afundava entre os zagueiros para sair jogando, coisa que o Marlon também faz. E vocês reparam que os marcadores dos nossos zagueiros abertos, eles estão muito longe. Eles não estão perto para fazer a pressão. O Palmeiras tem campo para avançar, para conduzir, certo? Primeiro ponto que vocês reparem nisso. O Palmeiras tem como conduzir e andar com essas linhas. O Emiliano entende isso. Fez pouco, tá? Toca no Benedetti e entra na linha de volantes. Porque ele entende que 3 ali atrás não tem necessidade. Não tem necessidade. Necessidade nenhuma. Tem 3 ali, ninguém tá marcando. Então um dos 3 sai pra linha de volante, porque você ganha um jogador a mais no meio, segura o marcador e olha como do outro lado, quando ele segura esse marcador, lá do outro lado o Fux tem campo pra conduzir, mano. É só o Benedetti abrir essa bola no Fux que ele vai conduzir. E o Palmeiras vai ganhando o campo. Certo? É muito simples, né? Mas tem uma coisa que o Abel pede pra eles e não venha me dizer, oh, é coisa dos jogadores. É ordem do Abel, mano. Tem uma parada que o Abel não muda de jeito nenhum. Ele muda do 3+1 pro 3+2 na saída. Ele muda se o volante afunda para fazer a saída de 3. Ele muda se é o lateral esquerdo. Às vezes é o Piquerez que faz a saída de 3. Às vezes é o Marcos Rocha que faz, né? Eu falo no geral da era Abel, daí depois virou o GI, certo? Só que
tem uma coisa que ele não muda e isso mata o Palmeiras, cara. Que é isso aqui, ó. Olha só. Benedetti tá com a bola, o Emiliano entrou ali, ó. Ó quem tá recuando, ó quem tá recuando, ó quem tá recuando. O Larsson saiu da posição de meio campista, onde ele teria esse espaço no entrelinhas para jogar, já que o Emiliano fincou a marcação e voltou lá na linha de 3 desnecessariamente, porque o senhor Abel Ferreira tem uma regra e não me venha falar que é do jogador, porque isso nos 5 anos, que o Palmeiras não pode fazer uma saída com 2 jogadores. Precisa ter um terceiro. Então tem uma mecânica que quando o seu jogador da linha de 3 ele dá um passo e vai para linha de meio, alguém tem que baixar para virar a linha de 3. E pronto, o Palmeiras tem aí a saída 3+1, completamente desnecessária, com o meio aqui faltando um jogador. Vocês percebem muito bem aqui, ó. Que, cadê? O Larsson. O Larsson que poderia estar aqui na base da jogada, ó. Ele poderia estar aqui na base da jogada e fazer esse movimento aqui, ó, para vir jogar no entrelinhas, receber essa bola, girar e sair jogando, né? Poderia, mas não. Ele veio dessa posição lá para a linha de defesa para formar a linha de 3 obrigatória do Abel. E aí você não tem com quem jogar, cara. Você não tem com quem jogar. E o Palmeiras é um vício nessa saída de 3. Que tudo bem, é legal você ter uma saída de 3, mas pô, se o adversário não te marca para estar com saída de 3, você precisa liberar alguém. Não faz sentido você ficar com 3 jogadores na saída de bola sem necessidade, com a marcação dos caras baixa. Você perde o meio campo para ter um cara a mais na saída de 3 e ficar rodando bola. E aí o que resta? Se você não tem meio campo, o seu meio campo baixa, o seu volante está encaixotado. O que resta? Adivinha só. Ó, Fux conduz, bola longa. Até travei. Não sei se travou aí pra vocês na gravação, travou. É triste, cara, é triste. E aí tá bem explicado, tá? Foi um lance que eu mostrei pra vocês e é isso que acontece sempre. Eu tô reparando isso há muito tempo. O Abel não abre mão de jeito nenhum. O time com 1 a menos, ele fazendo saída 3. 1 a mais, né? Ele fazendo saída 3, ele mantendo 3 na saída. Pô, libera os caras, velho. Libera os caras. Tem um atacante marcando os zagueiros do Palmeiras, mas tem que ficar 3. Cara, libera os caras, porque aí você põe os seus pontas e os seus atacantes lá na frente, você precisa ter um meia. Senão a bola não passa pelo meio campo. É um negócio que eu não consigo entender, cara. E quando joga Marlon e Andreas junto, muitas vezes isso acontece, tá? Contra o São Paulo, se eu não me engano, o Andreas saiu dessa linha, pegou a bola no entrelinhas e deu aquele belo passo pro Sousa, dá aquele belo passo pro Flaco Lopes. Será que aquilo foi coisa do Abel? Não sei. Não sei. Porque é impressionante como precisa ter um cara um pouco mais cascudo para ser um pouco mais desobediente nessa saída 3, porque senão, pô, os caras ficam nessa. É a saidinha de 3+1. Aí esse aqui sai, vira 2+2, o outro baixa para virar 3+1. E tem uma obrigatoriedade de ficar nesse 3+1. É muito estranho isso, cara. Muito estranho. Mas eu quero saber a opinião de vocês, mano. Jogo bem ruim, tá? Do Palmeiras. Eu quero falar individualmente de alguns jogadores. O primeiro deles, o Emiliano Martinez, que apesar desse lance onde ele fez ali o certo, burocrático, extremamente burocrático, só passe pro lado, ok? Impressionante como ele só dá passe pro lado. E eu descobri por que ele só dá passe pro lado. Eu descobri, era um mistério até então pra mim do porquê que o Emiliano Martinez só dava passe pro lado, mas eu descobri, não é um mistério tão grande assim não, tá? Não é um mistério, é meio óbvio até. Quando a gente pega aqui o mapa de passes do Emiliano Martinez, fica muito claro porque que ele só dá passe pro lado, ó. Vou até colocar maior aqui, ó. E aqui não. Assim, ó. Ó, só passe pro lado. Porque quando ele tentou esticar a bola, ele errou todas. Todos os passes longos ele errou. Absolutamente todos. Por isso que ele só toca de lado. Ele não sabe tocar, dar um passe longo, uma bola em profundidade. Não sabe. Ele só sabe dar passe burocrático. Então a gente descobriu o porquê do Emiliano Martinez só tocar de lado e não arriscar, porque, sabe, quando ele arrisca, ele erra. E outra coisa, 2 jogadores completamente diferentes. Se eu te falar aqui, o Emiliano Martinez fez uma baita partida, você vai falar que eu tô louco. Mas vamos fazer o recorte? A partir do momento da entrada do Marlon Freitas, ele recuou pra zaga e ele ganhou todas. Ele ganhou todos os duelos,
todos os duelos. Antecipou, interceptou, desarmou, arrancou com bola, conduziu, coisa que como volante ele não faz. Com volante ele tem medo de conduzir, ele tem espaço, mas não conduz. Com volante ele só toca de lado. Com volante ele é lento. Como zagueiro, antecipou todas, parecia ser mais rápido que o adversário sempre, conduzindo, dando passe em profundidade. O Emiliano Martinez não é volante, o Emiliano Martinez é zagueiro. Convido vocês a verem, o jogo tá na Cazé TV, tá? Não vou fazer uma análise específica sobre isso. Talvez eu faça durante a semana, se vocês quiserem, deixa aqui. Assiste aí, a partir do momento da entrada do Marlon Freitas e presta atenção no Emiliano Martinez. A partir desse momento, ele que fazia uma partida nojenta, virou um dos melhores em campo. Ele acertou tudo. Não sei se é, eu não tô dizendo que é um bom zagueiro, mas descobrimos que ele não é volante, ele é zagueiro. O Emiliano Martinez é zagueiro. Segundo nome, Giai, coitado, é esforçado, né? Eu não vou criticar o cara, mano. Quem contratou? Quem escala? Quem bota pra jogar? Quem não consegue se livrar? É esforçado, mano. Eu tenho até dó de criticar o Giai, mano. Porque ele dá vida, ele faz de tudo. Mas ele é muito ruim, cara. Ele erra tudo, absolutamente tudo, cara. O Giai não tem a menor condição. E o terceiro é o Jefté, mano. Com todo respeito, eu não vi ele em campo. Ele não ultrapassou uma bola quando o Palmeiras estava perdendo. Tava 0-0. E quando tava perdendo e precisando do resultado, ele continuou. Ele parece que ele não tem fome, cara. O Jefté parece que tanto faz quanto tanto fez pra ele. Tanto faz, mano. Ah, não quero dar assistência, não. Não quero ir pra linha de fundo, não. Não quero jogar, não. Não toca pra mim, não. Cara, o Jefté é um jogador que parece que não gosta de jogar futebol, cara. Não, parece que ele não gosta de jogar futebol. É inacreditável. E pra finalizar, vamos falar do Alan, né, mano? Errou todas as jogadas individuais. E vai se mostrando um jogador que não precisa dobrar a marcação no Alan, cara. Um marcador ali mais concentradinho, marca ele bem. O Alan é bom jogador, ponto final. É super valorizado ele demais por causa de um jogo contra a LDU, que eu já falei ano passado. Os dribles que ele deu contra a LDU ali, teve uma caneta que foi da hora, mas naquele lance do pênalti, a maioria dos dribles foi erro do defensor que saiu pro lado errado, que deu o bote errado. Ele foi meio na sorte, o pênalti ele até errou o drible lá e o cara acabou fazendo o pênalti nele. Ok, bom jogador para compor elenco, mas não acho que seja tudo isso não. Enfim, deixa sua opinião aí sobre o jogo. Tamo junto e avante palestra.